Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando, professor de língua portuguesa, e essa aula nossa agora será de literatura, onde nós continuaremos estudando os gêneros literários e conforme na nossa última aula nós vamos estudar o gênero dramático. Na aula passada eu falei para vocês das características do gênero dramático e agora nós vamos falar das formas do gênero dramático. E vamos começar logo com a primeira forma do gênero dramático que surgiu junto com a comédia. Nós vamos estudar a tragédia. Então, a primeira forma do gênero dramático. Então, o teatro vai surgir com a tragédia e com a comédia na Grécia Antiga. Ok, pessoal? Preste atenção aqui, ó. Teatro surgiu junto com a tragédia. E a tragédia surgiu na Grécia Antiga. E ela advém de uma festa pagã chamada Festa do Canto do Bode. Certo? Então, essa festa, à medida que ela foi ocorrendo, né, na Grécia, ela foi se tornando cada vez mais tradicional, até chegar num determinado ponto que as pessoas iam nessa festa para participar e outras iam para assistir, para ver, certo? Então, algo mais ou menos semelhante ao carnaval de rua. Antes o carnaval era coisa espontânea nas ruas e tal. Depois surgiu uma Marquesa de Sapucaí, onde algumas pessoas vão para participar, outras vão para ficar lá no camarote assistindo. Certo? Então o teatro surgiu mais ou menos dessa maneira, dessa forma mesmo. Né? Então, com o passar do tempo, algumas pessoas iam nessa festa para participar dela, outras iam só para assistir. Certo? Então daí surgiu o teatro. Aí, com o passar do tempo, foram surgindo os dramaturgos, os caras que produziam essas peças, escreviam, né, esses textos aí, ou antes eles eram criados de maneira espontânea, de maneira, era oral, era em versos, como eu já havia falado antes, era oral, era em versos, era cantado. Né? Com o passar do tempo, eles começaram a escrever, né? Quando a Grécia adota a escrita, eles passaram a escrever essas peças e muitas delas têm registros até hoje. Ok, minha gente? Então vamos lá. Ó. Então surgiu na Grécia Antiga e advém de uma festa pagã grega chamada Festa do Canto do Bode. As personagens da tragédia são superiores. O que é isso? Elas pertencem à nobreza. Então, de um modo geral, né, as personagens da tragédia, elas são superiores, elas são heróis, são guerreiros, são reis, são príncipes, são princesas, né? São pessoas nobres e que teoricamente teriam ou deveriam ter uma vida perfeita, uma vida sem imprevistos, né? E é justamente aí que a coisa modifica de maneira drástica. Né? As mudanças são drásticas nas tragédias. Né? Então, a tragédia ela mostra pra gente que ninguém tá livre, né, de um infortúnio, né, de uma desgraça. Então veja só. Então você vai ver aí a tragédia apresenta personagens superiores. O que é isso? São personagens da nobreza. São pessoas que pertencem à nobreza. O que mais? Olha só, o protagonista da tragédia, ele passa por um processo chamado catarse, ou purgação, tá? Ou expiação. Né? O que é isso? Ele sofre constantemente, ele passa a peça inteira sofrendo, certo? Ele já está numa situação extrema já de sofrimento, né? Ou no limiar dessa situação extrema de sofrimento. Ele já está chegando numa situação extrema de sofrimento ou já está inserido nela, né? E ele sofre constantemente, muitas vezes morre no final, por isso que chama tragédia. Aliás, eu digo para vocês uma coisa, é melhor que ele morra no final, porque o que acontece é tão ruim no final, certo? Que se ele ficar vivo, é melhor morto do que vivo na situação dele, certo, pessoal? Então veja bem, o espectador tende a sofrer junto com o protagonista, né? Ele sofre com o protagonista, nós sofremos, né? Você está lá na plateia assistindo a peça, você fica apreensivo, né? Porque você vive o drama, o terror que o protagonista está vivendo. Então, esse é um dos objetivos, inclusive, da tragédia, né? O efeito da tragédia no público é esse, né? Tem que ser esse, entendeu, pessoal? Só se a plateia for de psicopatas, né? Que não vão sentir nada, né? Mas se a plateia for de pessoas normais, essas pessoas vão ficar incomodadas com o que está acontecendo. Aquilo ali vai ser problemático
para elas, né? Então, olha só. Então, o protagonista passa por uma catarse e o espectador tende a sofrer com o protagonista, né? E viver o terror experimentado por ele ao longo da peça. Então, sofre junto, né? O espectador sofre junto com o protagonista lá na peça, né? Então, o que o protagonista está vivendo ali no palco, que seria uma imitação da realidade nossa, né? Por um processo chamado de simulacro, né? A plateia adota o simulacro, né, da peça, entra nesse esquema e acaba sofrendo junto, né? Gente, quando você, por exemplo, vai no cinema, tem gente que vai no cinema para ver um filme de terror ou um filme assim mais dramático, né? E no filme de terror grita, assusta, né? Ou no filme mais dramático chora, se emociona. Então é mais ou menos isso que acontece aqui, tá? Então as pessoas vão ver uma tragédia, elas ficam incomodadas, elas ficam apreensivas, elas ficam tensas mesmo, né? Então é comum. Inclusive, este é o objetivo da tragédia, tá? Como peça de teatro. Olha bem, agora, a angústia e o terror experimentados pelo protagonista são inevitáveis. E a morte aqui, gente, ela figura quase sempre como o menor dos males. Então, no final da tragédia, se o protagonista morrer, né, ufa, bom para ele, porque viver seria, né, experimentar aquela dor enquanto estivesse vivo, tá? Eu posso citar nesse caso aí, por exemplo, a tragédia Medeia, né, do Eurípides, certo? Poeta trágico grego, né? Nessa tragédia, por exemplo, o Jasão, depois que descobre que a Medeia, por ciúme, por rancor, matou os filhos que ela teve com ele, que ele era apaixonado, né? Para se vingar de ela ter sido abandonada por ele, trocada por ele, né? Ele a trocou por uma outra princesa mais jovem e tudo, certo? Então, assim, você pegar aquela tragédia da Medeia, né? Você vê que o Jasão, ele sobra vivo no final, né? E para ele seria melhor morrer. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque ver os filhos, né, que tão preciosos para ele, né, tendo sido assassinados pela própria mãe, para ele aquilo ali foi a pior coisa do mundo. Obviamente que para qualquer um, né, qualquer pessoa normal, né, não necessariamente somente para um herói, né, mas para qualquer pessoa normal, seria monstruoso, seria uma experiência devastadora, né? Por que eu chamei o Jasão de herói? Porque ele é herói na epopeia argonáutica, né, do Apolônio de Rhodes, em que ele sai pela busca atrás, né, sai com o objetivo de buscar o velocino de ouro. Então ali ele é um herói, tá, pessoal? Ele pode ser um cafajeste lá na tragédia da Medeia, mas lá na epopeia ele é um herói, certo? Então, pior de tudo, a Medeia é que o ajuda a conquistar, né? A adquirir o velocino de ouro, certo? Então, veja só, né? Como que as coisas realmente, a tragédia, né? A história fica mais trágica ainda, tendo o fato de que o Jasão foi ajudado pela Medeia, a Medeia o amou, né? Ela se tornou esposa dele, e depois ele vai trair ela dessa maneira, né? Assim, absurda, né? Trocou ela por uma princesa mais jovem, mais rica, cujo rei poderia fazer uma aliança melhor com ele, né? Então, é terrível isso, realmente, né? E tão terrível, mais terrível ainda, foi o que a Medeia fez, né? Ela poderia ter feito outra escolha, mas ela fez essa escolha drástica, brutal, né? De matar os próprios filhos para se vingar do pai deles. Olha só isso aqui, gente. As tragédias famosas e seus autores. Olha bem, né? Falou de tragédia, você não precisa esperar a historinha bacaninha, né? Historinha, assim, gostosinha de ler. Quer dizer, a gente quando pega alguma coisa para ler, né, a gente há que se entender o seguinte. Se você pegar, por exemplo, o Exorcista, o romance O Exorcista, do William Peter Blatty, isso significa que você é satanista, só porque você está lendo O Exorcista, né? É importante vocês entenderem isso, né? É uma leitura,
né? A gente não tem que ter preconceito com leitura, certo? Então você vai ler o Exorcista, a leitura por si só é prazerosa, né? Agora, as coisas que transcorrem ali na nossa vida real, na nossa vida prática, não seria nada prazeroso. Entendeu, pessoal? A mesma coisa você vai ler uma tragédia, né? Você vai ler uma tragédia, você não sente prazer no que está acontecendo. O prazer está aí na leitura, né? Agora, o que está acontecendo ali realmente realmente é uma coisa horrível, né? Você fica apreensivo, você fica tenso, mas essa vivência, essa experiência de ler esses textos, né? Ela não é de todo negativa, muito pelo contrário, né? Esses textos, eles têm uma carga moral muito grande, eles nos ensinam muita coisa, né? Então você vai ler um texto de literatura sobrenatural de horror, ou mesmo um texto, uma tragédia, né? No caso, igual eu acabei citando Medeia aqui para vocês, você não vai ter prazer no que a Medeia faz, e nem no que o Jazão faz. Você vai ter prazer na leitura, né? É entrar num outro mundo e ter uma experiência o qual você nunca, né? Uma experiência a qual você nunca vai querer ter. Você não vai nunca querer ter a experiência do Jazão, nem nunca querer ter a experiência da Medeia. Mas você pode ter a experiência do Jazão, você pode ter a experiência da Medeia lendo Medeia do Eurípides. Entendeu, pessoal? Então é dessa forma, né? Então a leitura ela tem esse poder, né? Eu nunca fui para uma guerra, por exemplo, né? Se você fala assim, eu nunca vivi uma guerra. Mas se você pega um romance que fala de guerra, você vai ter mais ou menos uma noção, certo? Então é isso, né? A leitura ela nos dá essas vivências, ok, pessoal? Beleza. Então, tragédias famosas e seus autores. Então nós temos aqui Édipo Rei, do Sófocles, certo? Né? A Medeia, do Eurípides, o Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Esses três poetas trágicos são antigos, são gregos antigos. E recomendo a leitura dessas três tragédias para vocês, tá? Procurem conhecer, ok? Romeu e Julieta, do Shakespeare, famoso, né? Pessoal, mas Romeu e Julieta não é um romance, não. Porque é o seguinte, eles pegam a peça de teatro e fazem uma adaptação romanceando, criando uma narrativa, né, em prosa dessa peça de teatro. Certo, pessoal? Então muita gente acha que Romeu e Julieta é um romance, quando na verdade é uma tragédia, é uma peça de teatro. Né? Tem lá toda aquela estrutura. Se você pega o texto Romeu e Julieta original, você vai ver que a forma dele, inclusive, de escrita, é a forma de uma peça de teatro. Entendeu, pessoal? Então, Romeu e Julieta é uma peça de teatro, é mais especificamente uma tragédia. Tranquilo? Existem muitas tragédias famosas. Né? Tem um escritor brasileiro, por exemplo, que eu gosto muito dele, que é o Nelson Rodrigues. Eu recomendo todas as peças dele, todos os dramas e tragédias dele. Recomendo para vocês lerem, conhecerem Nelson Rodrigues. Ok, pessoal? Que é um dramaturgo famoso brasileiro. Tranquilo? Bom, então vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar da comédia. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.